Bitch gotta have my money. Something fit you, honey. Pay me what you want. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Na vida de um sonhador. Aquela dívida, O quê? de uns anos atrás, está bem viva. Você me lembra mais. Quem é rico mora na praia. E quem trabalha não tem onde morar. Quem é pobre dorme com fome. E quem tem nome joga pedra no ar. 2, 1. Oi, eu sou a Pri Eu sou o Emílio. e o vídeo de hoje é sobre finanças. Dinheiro, la plata, money, 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 money. A ideia de hoje foi uma sugestão da Leca, vulgo minha tia, e eu achei muito legal, então a gente vai falar sobre isso. Eu também achei muito legal. Então por isso a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Antes de mais nada, no vídeo passado eu aprendi com um certo blogueirinho que existe por aí, que é muito importante a gente lembrar que A gente tem um Facebook, dá aquela curtida lá. A gente tem um Instagram, onde a gente coloca nossa rotina. Nudes. E algumas cositas mais que não cabem nesse vídeo. Nós temos também o que mais, Emílio? Esse canal do YouTube, que você pode se inscrever. Pode sininho. comentar aqui nesse vídeo, pode compartilhar, pode ativar as notificações. dito isso, vamos seguir. Vamos lá, Emílio. Vamos Como lá. começou a nossa situação financeira? A Isso é o dois. quê? Você colocou um óculos? Então, na real, desde que a gente começou a sair junto, a gente já tinha a política de dividir as contas. Tipo, a Pri já tinha esse costume e eu já tinha esse costume também. Então, foi uma coisa natural pra gente dividir as contas desde o início. E aí, deu uns 4 meses assim, mais ou menos, a gente percebeu que a gente queria ficar junto mesmo. Bora morar junto. Bora morar junto. Quando a gente decidiu isso, a gente viu uma promoção de fogão e Máquina de lavar. de fogão e máquina de lavar. Então a gente, vamos comprar que a gente vai precisar. Que são o mesmo fogão e máquina de lavar até hoje. Que a gente tem até hoje. Eles estão ali. A O máquina. fogão Tamara. Tamara, Agora a máquina. já tá daquele Nike já. Se liga ela. Mas aí, quando a gente foi conversar sobre como comprar a máquina e o fogão e como que a gente ia fazer com as coisas, porque aí tinha lá conta de luz, conta de água, a gente escolheu ter esse gasto junto. Inevitavelmente, a gente teve que conversar sobre as finanças. Sobre as finanças. Aí a gente chegou no combinado, que foi tudo que era coletivo, a gente dividir por 2. Água, luz, sacolão, compras, etc. E o que era pessoal, cada um bancava o seu, né? Shampoo, roupa, Shampoo. maquiagem. E aí, por que a gente decidiu fazer assim? A gente achou que assim era o jeito mais justo de ser feito. E um jeito também que evitaria qualquer possível comodidade, né? Vamos supor, se a Pri estivesse ganhando melhor e estivesse bancando as coisas, e aí eu não tava fazendo tanta grana, às vezes eu ia me acomodar nessa situação e ficar ali de boa, porque as contas estavam sendo pagas, então eu tava suave, sabe? A gente realmente achou que assim era o jeito mais justo de ser feito. Aí o que rolava? Tiveram épocas que a Pri tava melhor que eu e tiveram épocas que eu tava melhor que a Pri financeiramente falando. E aí, vamos supor, um mês eu não tinha grana. Aí a Pri bancava as contas sozinha da casa. A gente anotava esses valores e aí o mês que vem ou o próximo mês eu pagava ela aquilo que eu tava devendo. E vice-versa. E aí, essa anotação e essa coisa mais organizada com a grana não é mesquinharia. Isso eu acho que tem que ficar explícito, porque quando se fala de dinheiro, a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe muito conversar sobre dinheiro, a gente fica meio... Quer dizer, eu não sei se todo mundo é assim, né? Eu também não sei, mas... Mas eu sempre tive essa dificuldade, assim, e... É porque eu acho isso, a gente sempre fica com medo de soar mesquinho. Só que não, né? Tem que ser conversado. É só deixar as coisas bem combinadas mesmo, isso. né? Pra não dar pau depois. Pra não... E até o jeito de falar também, né? Se for do jeito agressivo, já vai ser ruim, né? Quando a gente foi conversar sobre isso, a gente usou exemplos que a gente já conhecia de relações de casal envolvendo dinheiro, que não tinha sido legal, assim, sabe? Aprender com o erro dos outros é bom, né, gente? Pra gente não precisar passar por aquilo, a gente pegar os exemplos que estão à nossa volta pra gente ver o que a gente realmente quer, né? Eu conhecia casos de gente que um do casal era o provedor da casa e o outro não. Percebi que essa relação passou a ser diferente, assim, né? Não era só uma relação de companheirismo, assim. Tinha essa relação de, tipo assim, a obrigação da provedora
de bancar aquilo tudo e a dependência da outra pessoa de... Tô precisando fazer minha unha. Isso. Tô precisando cortar o cabelo. Dá um dinheiro pra cortar cabelo. E aí, eu acho essa relação muito perigosa, porque... Desequilibra, né? Desequilibra. Pra mim, deixa de ser uma parceria. Quando existe essa relação de dependência só. Se não for uma coisa combinada. Combinado. Né? Pode ser que funcione. Porque eu também já vi casais que a escolha da pessoa foi, não trabalha mais, que eu vou prover tudo e tá tranquilo. Se for uma coisa sempre conversada, pode ser que dê certo. Porque depende. Na maioria dos casos que a gente vê isso, são casos de o homem vai prover e a mulher vai ficar em casa. E a mulher estar em casa não significa que ela não esteja trabalhando. Ela tá trabalhando também. Porque cuidar da casa é cabuloso. É muito trampo. Então, assim, ela tá trabalhando em casa e pode ser o combinado deles e pode ser que dê certo. Né? Não estamos aqui pra julgar. Mas os exemplos que a gente tem não deram certo. Talvez por falta de conversa, né? Talvez por falta de cuidar daquela relação mesmo. E aí a gente já viu coisa também de tipo assim, do casal tá há muito tempo junto e aí um deles tirou o FGTS pra fazer alguma coisa pro coletivo, eles separaram lá pra frente e aí aquela situação é a situação que não ficou bem resolvida entre eles, sabe? Fica sempre uma rusga, né? Um sentimento mas eu fiz aquilo. De cobrança, assim. Então, assim, pra evitar tudo isso, foi o jeito que a gente achou da gente arriscar menos desequilíbrios, arriscar menos injustiça, arriscar menos comodismo. Eu sempre acho importante, assim, pra mim, estar muito consciente das minhas escolhas. Então eu nunca posso jogar isso na sua cara, sabe? Porque eu escolhi porque eu quis. Então, nesse exemplo que você deu do FGTS, talvez a pessoa não estivesse tão consciente disso, sabe? E a consciência da não permanência também, né? Exatamente. Tipo assim, não é porque eu paguei uma viagem maravilhosa pra eu e Emílio ir lá pra Tailândia. Disney World. Que o Emílio vai ficar comigo pra sempre. Aí um dia, quando ele terminar comigo, eu vou falar com ele: mas lembra aquele dia que eu paguei aquela viagem? As nossas escolhas não nos dão o direito sobre a pessoa. Eu acho que para um relacionamento ser saudável, as conversas têm que acontecer periodicamente, né? Sempre rever esse combinado, para isso não virar um problema. Porque se a situação financeira não tá legal, ela afeta a relação. Tipo assim, se tá todo mundo suave na nave, a coisa tá Nada de boa. vai pegar. Agora, quando falta a grana, aí é necessário um cuidado maior, um cuidado especial, assim. Porque afeta, saca? A gente fica mais ansioso, mais estressado. Não seria o melhor jeito de ficar, mas... A cabeça fica longe, né? Aí você tá conversando com a pessoa tá preocupada, pensando numa outra coisa. Aí você... Tô falando com você, aí a pessoa já vem agressiva. A gente tá falando porque a gente já viveu isso. Já vivemos isso. A gente teve um período que a gente ficou sem tocar. E aí as coisas deram uma apertada. E aí a gente tava conversando de um jeito ríspido, né, vida? Sem perceber. E depois que a gente foi atentar que era porque a gente tava passando por um momento financeiro delicado. Então essa energia do dinheiro numa relação, ela é importante. Depois que a gente já tava morando junto há um tempo, a gente percebeu a importância de trocar de carro. O Emílio tinha um Tempra. Uma bomba relógio. Então o bombeiro chegar aqui não sobrou nada. E como a gente estava tocando muito, não estava prático ter aquele carro. Ele não cabia o equipamento todo no porta-malas. Porque ele tinha um kit gás, né? Então... Não cabia as coisas lá. E aí o Emílio chegou com essa proposta de... Acho que a gente podia trocar de carro. Foi uma época que a gente começou a tocar mais. E tava demandando. E a primeira coisa que ele falou foi: quanto que você tem de dinheiro? Eu tenho tanto. Vamos começar a pesquisar uns carros. E essa parte é muito legal porque a gente pesquisou tudo junto. A gente foi olhar carros juntos. Houve uma preocupação até com a estética mesmo, né? De qual carro que a pessoa gostava mais. Não, esse eu acho feio. A gente teve esse cuidado. Porque era uma coisa nossa,
né? E porque era um investimento alto. Uhum. E eu lembro que, ao mesmo tempo que eu não sabia nada do que eu tava fazendo, porque eu nunca tinha tido um carro, eu tava com medo de investir aquele tanto de dinheiro, mas eu tava gostando de ser incluída nesse processo. Por isso, da importância de conversar, de inserir a pessoa naquela coisa que ela vai investir uma grana alta. Porque o Emílio poderia só tomar a decisão de, vida, nós vamos trocar de carro, que esse carro aqui não tá cabendo nos nossos equipamentos, beleza? Quando você tem, me dá seu dinheiro e chegar com o carro. Mas houve essa inclusão, houve essa conversa. E isso foi um processo de crescimento muito grande pra mim, porque eu sou uma pessoa mais insegura, assim, eu sempre penso e repenso meus passos várias vezes antes de embarcar naquilo. E como eu tava incluída, foi muito mais fácil. E aí a gente já tinha uma parte do dinheiro, a gente tinha 1/3 dessa grana. O carro que a gente escolheu não financiava, por ser um carro mais velho. E aí a gente pensou, o que faremos? E agora? Quem poderá nos defender? A gente tem o privilégio de ter uma família que pôde ajudar a gente. O meu pai emprestou uma parte da grana, o pai do Emílio emprestou uma parte da grana e plau! E foi muito legal, assim, foi um momento muito massa da nossa relação como um casal, ter conseguido adquirir aquilo junto. E aí a gente volta para a importância dos compromissos, porque depois que a gente pegou o carro e ele estava na nossa garagem, a gente começou uma preocupação mesmo de quitar esse débito com os nossos pais. A partir daí vieram outros momentos importantes, né? Que foi, por exemplo, sair do barracão lá Pra esse barracão aqui. e mudar para um barracão maior, sem estar na casa de alguém, né? Porque aqui é mais independente do lugar que a gente estava. E foi um passo também grande. Eu lembro que eu fiquei com medo do mesmo jeito. Será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? Várias dúvidas, assim, que aparecem, que precisam ser conversadas para você não se sentir obrigada a nada. Então, assim, ser parceira nesse sentido é muito bom também, porque eu sempre me sinto realizada sozinha também, sabe? De conseguir comprar aquilo. De ser, porque é uma coisa sua, né? É uma conquista sua, né? Eu não sinto que é isso, é uma escolha minha também. Isso foi uma coisa que a gente conversou antes de comprar o carro junto. Teve a conversa de, e se a gente não tiver mais junto daqui a 6 meses, como que vai ser? A gente vai vender e dividir a grana 50-50. Eu acho que isso também deu essa segurança também, sabe? Ajudou a ser uma realização individual também. Porque foi uma coisa que você quis ter também, né? Uma coisa... Eu não tava só indo no flow, né, seu. E aí eu acho que ter momentos para conversar sobre isso, porque como a gente tem um trabalho que é mais maleável, né? A maioria do tempo a gente tá junto. E aí várias vezes a gente tá ali conversando sobre o trampo, e aí a gente às vezes conversa também sobre a nossa relação pessoal, porque é tudo muito misturado, é tudo né? muito misturado. Mas quando é um casal que os trabalhos são diferentes, talvez seja legal ter momentos específicos para conversar disso, né? Tipo assim, sei lá, uma vez por mês sentar para ver as contas e conversar sobre os rumos, né? E aí até rever também se o combinado ainda tá legal, se alguém tá infeliz com aquele combinado financeiro, se tá achando que tá injusto, tá achando que tá acomodado demais ou tá achando que tá às vezes, sobrecarregado demais. Às vezes até também para ter consciência do que tá sendo gasto também, né? Porque às vezes uma pessoa tem tendência a gastar mais dinheiro com outras coisas e isso seja um incômodo. Até nisso, essa divisão financeira fica legal, né? Porque, tipo assim, tem as contas da casa pra pagar. Então, você tem que dar esse dinheiro aí. Aí, o que você faz com o resto do dinheiro? Quem enfia no cu, faz qualquer coisa. Hoje em dia, e aí tem uns 1 ano e meio ou 2, que a gente mudou essa relação nossa, né? Esse combinado nosso. Hoje em dia é tudo de nós dois. Hoje em dia tudo que eu ganho é nosso, hoje em dia tudo que a Pri ganha é nosso. E aí banca as minhas coisas individuais, banca as coisas delas individuais. A gente não anota mais, né? A gente não... Na verdade eu faço planilha, mas... a gente não anota mais o que eu pego de emprestado e o que você pega emprestado. Isso que a gente não anota mais. Foi uma coisa fluida e eu acho que o jeito que a gente é também e o jeito que a gente se percebeu, essa construção de confiança direcionou essa mudança, né? Eu lembro que veio de um outro trampo também que eu tinha feito, que tinha dado uma grana, e você tava muito sem grana, aí a Pri tava com a academia no meu cartão, ela falou comigo assim, nossa, eu não tô sem grana, acho que vou sair da academia, não sei o quê, porque eu não vou ter grana de pagar. Eu falei, não, velho, é tudo nosso, né? Foi um tremer assim, né? Foi. E depois, uma época, ela pegou um trampo foda, e aí eu tava sem grana, e aí eu
Fiquei preocupado, ela falou, não, tudo nosso, e ficou tudo nosso. Ainda assim, a gente continua conversando. Sim, sim. Não. Isso é uma coisa, assim, o jeito de dividir... eu amo tanto ele! O jeito de dividir o dinheiro mudou, mas a conversa sempre continua. Sempre continua. E a gente continua com esse pensamento da não permanência. De que pode acabar amanhã e eu banquei o Emílio durante um mês. E eu fiz aquilo com uma escolha consciente. E a gente tem noção dessa impermanência, tem consciência dessa impermanência, até mesmo das nossas atitudes. Porque a gente construiu essa confiança, mas pode ser que daqui a um tempinho, a Pri se acomode ali, fique de boa e aí vai dar ruim. Ou então que eu me acomode ali e ela comece a bancar sozinha todas as coisas. Então essa conversa tem que ser constante para ver se isso... Isso tá mesmo justo, tá legal, é assim mesmo, tá fluido, então tá. Enquanto tiver saudável pros dois, é o jeito que vai ficar, né? Eu acho que o importante é saber que existe a possibilidade de não deixar o dinheiro atrapalhar uma relação. E que esse dinheiro, o jeito como a gente vai fazer isso, talvez até potencialize aquelas duas pessoas. Porque eu tenho equipamentos que eu uso hoje para trabalhar que, se não fosse a visão financeira que você tem, talvez eu não teria. De medo de investir 3 mil reais num equipamento, entendeu? Então, essa sua visão me potencializa. Ao passo que eu acho que, às vezes, essa visão de pensar, de avaliar, de pesquisar, que eu já tenho, talvez te ajude também a não comprar impulsivamente. Me ajudou muito, porque isso é uma coisa que eu não tinha. Aprendi com você. Ai, meu Deus. Isso serve pra tudo que permeia uma relação. Tem que somar, saca? Tem que somar. Estar numa relação, pra mim, tem que ser um potencializador, sabe? E aí, se você tá com uma pessoa que não faz isso, ou que se você não faz isso com a pessoa, sei lá, velho, talvez não seja... Repensar, né? Repensa isso, sabe? Porque às vezes também, se você estivesse sozinha e não numa relação assim desgastada, você ia conseguir investir financeiramente em você. E financeiramente, e mentalmente. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Você ia pegar o seu dinheiro e fazer uma viagem, você ia pegar o seu dinheiro e fazer um curso. E você ia estar muito melhor sozinha. E até o tempo mesmo, né? É energia, né? Aquelas 2 horas que você perdeu discutindo no telefone, você poderia estar investindo em você. Se tá ruim, se a pessoa não soma, é porque tá te dando prejuízo. Então, sai fora daquilo, antes que você fique pobre de espírito. Pobre de sentimento, sabe? Mas já falamos tudo, né? Eu acho que já. Como é que a gente acaba esse vídeo? Como que a gente acaba esse vídeo? A gente pode acabar esse vídeo. Mentira. Caralho. Vocês viram isso? E o melhor jeito de acabar esse vídeo é o quê? Ostentando a porra toda. Agora, vocês só não sabem que esse aqui é o dia do cachê, que eu vou ter que pagar o cartão de crédito, já venceu. E não vai dar pra pagar tudo esse dinheiro aqui. Então, gente, foi só uma brincadeirinha, tá? A gente é rica! Então, that's all, folks! É isso, essas são as nossas vivências e as nossas percepções com relação à grana e vida de casal. Se você vive de um jeito diferente, se você tem outras opiniões, escreve aí embaixo que a gente adora responder esses comentários. Vem potencializar com a gente. Dá a mãozinha pra eles. Vem. É isso, gente. Beijo. Tudo nosso. 2, 1...